Bem-vindo de volta ao Situação do Programa Semanal, onde suas perguntas ansiosas e nossas respostas, que causam ansiedade juntas, dão uma boa ideia de como o mundo está ferrado. Eu sou Simon Whistler e nesta semana vamos analisar os crescentes problemas de mão de obra da Ucrânia, o que isso representa para Kiev em relação ao recrutamento e para Moscou, que ainda não consegue avançar contra um adversário com grande escassez de infantaria. Além disso, temos uma atualização sobre a Guerra Civil de Marmar, uma análise sobre o futuro da guerra com drones, além de algumas outras respostas mais curtas sobre vários assuntos relacionados à guerra. Como sempre, os horários estão abaixo, e agora vamos para o nosso segmento mais longo da semana. A crise de mão de obra da Ucrânia. A crescente crise de mão de obra da Ucrânia. E aqui está a pergunta de Parker Kimath. Talvez você pode falar sobre o enorme problema de deserção e a conscrição forçada pela Ucrânia e como isso afeta essa capacidade deles de lutar? Tudo bem, então. Alguns de vocês podem estar revirando os olhos ou até gritando com o celular ao ouvir essa pergunta. Simon, por quê? Por que você está dando espaço para esse argumento pró-Rússia? E a resposta é simples. Estamos dando espaço para isso porque, na verdade, é algo realmente muito importante. E se você é alguém que torce desesperadamente para que a Ucrânia vença a guerra imperial de conquista do Putin, então essa é uma conversa a qual você precisa prestar atenção, certo? Após a fracassada contraofensiva de 2023, a Ucrânia enfrenta falta de pessoal. Se você acompanha o canal, talvez lembre que nossa principal crítica à operação de Kursk foi retirar tropas necessárias de posições como Pokrovsk e Donbass, onde eram mais essenciais. Desde o fim da aventura de Kursk, esses problemas não sumiram e estão ainda mais graves. Veja como o Kiev Independente abordou isso no mês passado. Citação: com a guerra em grande escala da Rússia contra a Ucrânia entrando no quarto outono, o exército ucraniano enfrenta grave crise de pessoal, especialmente na infantaria. Fim da citação. Esse mesmo relatório incluiu entrevistas com comandantes de batalhão que relataram, às vezes, ter menos de 10 soldados de infantaria em condições de combate em todo o seu batalhão. Motoristas? Pilotos de drones? Sim, mas pessoas para segurar a linha de frente? Eles estavam em falta. O Kiev Independent também destacou isso. Em seu Substack, Emiratos, professor de estudos de guerra no King's College de Londres, Lourenço Friedman, estimou que a Ucrânia está com uma deficiência de cerca de 100 mil soldados. Esse número corresponde às estatísticas conhecidas sobre deserções. O Copravda da Ucrânia obteve arquivos do procurador-geral, revelando que mais de 110 mil soldados abandonaram seus postos sem permissão de janeiro a julho deste ano. Embora uma minoria significativa desses soldados tenha retornado posteriormente sob a anistia para deserções, as estatísticas mostram que isso ainda é claramente um grande problema. Não é só Kiev que enfrenta esse problema. Forças russas também abandonam postos em ritmo alarmante. Mas parece que a situação está particularmente aguda do lado ucraniano. Veja como o fundador da Frontelligence Insight, que monitora a guerra na Ucrânia, explicou recentemente no NSC. Nossa investigação sobre deserção revela que as tropas russas abandonam seus postos cada vez mais. Mesmo assim, as deserções são mais comuns entre ucranianos e Moscou consegue devolver mais soldados à linha de frente. Se você pensa em descartar isso como ação de um agente russo infiltrado, saiba que o comandante-chefe ucraniano, Oleksandr Siersky, afirmou em agosto que Moscou mobiliza tantos homens que suas forças crescem cerca de 9 mil soldados por mês. As da Ucrânia estão caindo. Essas estatísticas preocupantes levantam duas questões importantes. Primeiro, por que isso está acontecendo? E segundo, qual o efeito disso no campo de batalha? Certo, então a primeira pergunta, na verdade, é a mais difícil de responder. Veja, no papel, a Ucrânia deveria estar em boa situação. 30 mil pessoas são mobilizadas mensalmente, enquanto a Ucrânia está na defensiva, o que normalmente indicaria que Kiev perde menos tropas que a Rússia, que ataca. A Rússia teve 33 mil baixas em julho, então se a Ucrânia mobiliza 30 mil por mês, está tudo certo, certo? Bem, não exatamente. Desses 30 mil, apenas cerca de um terço a cada mês é considerado apto para lutar. Também existe o problema de quem exatamente está sendo mobilizado.
Quando a guerra começou, muitos voluntários se alistaram para defender sua pátria. Após o fracasso da contraofensiva de 2023, o fluxo de voluntários caiu até quase desaparecer. No lugar disso, Kiev foi forçada a começar a mobilizar pessoas, e o recrutamento foi conduzido de forma tão ruim que gerou ressentimento. No início, só pessoas com 27 anos ou mais eram mobilizadas devido ao receio de crise demográfica. O caos dos anos 1990 fez as taxas de natalidade caírem e demorarem a se recuperar. Como resultado, a Ucrânia moderna enfrenta grande escassez de jovens em idade de combate, e políticos temem que enviá-los à linha de frente agrave ainda mais a crise demográfica futura. Após disputas políticas, a idade mínima caiu para 25 anos, mas o processo ficou tão corrupto que quem tinha recursos comprou a saída do serviço militar. O efeito geral é que a maioria dos que são mobilizados não quer estar lá. Como disse um soldado da linha de frente ao Kiev Independent, abre aspas, em 2025, muitos dos que chegam são o que chamamos de buzificados, levados à força em ônibus por oficiais de recrutamento. Eles não querem lutar nem têm propósito, fecha aspas. Agora, antes que os bots russos comecem a inundar a seção de comentários com emojis de rosto rindo, precisamos destacar novamente que esses problemas estão afetando ambos os lados nesta guerra. Tropas russas sofrem com baixa moral e condições deploráveis. Até blogueiros militares pró-Rússia alertaram sobre o alto índice de vírus da imunodeficiência humana e hepatite viral na infantaria. A diferença é que a Rússia ainda é rica o suficiente para oferecer bônus de inscrição absolutamente insanos e salários altos para os voluntários. Em certas regiões, os bônus locais e federais permitem que um soldado ganhe 5,2 milhões de rublos por ano. Este é um país onde o salário médio mensal na periferia raramente ultrapassa 50 mil rublos ou 614 dólares. Isso garante um fluxo constante de homens vindos de áreas empobrecidas em busca de salários que são, literalmente, capazes de mudar vidas, embora frequentemente também acabem com elas. Embora o sistema tenha limites, só em outubro surgiram relatos de regiões sem atingir as cotas de recrutamento, mesmo com altos pagamentos, ainda supera muito o que Kiev pode oferecer. E ainda tem o fato de que a Ucrânia é simplesmente uma sociedade mais livre, o que significa melhor acesso à informação sobre o que está acontecendo na linha de frente. Então, quando surgem histórias, como frequentemente acontece, de que o alto comando força a infantaria a manter posições indefensáveis apenas para evitar constrangimento político, bem, digamos que isso desanima bastante os possíveis recrutas. Questões como essa são um dos motivos pelos quais muitos especialistas gostariam muito de ver o comandante-em-chefe Oleksandr Syrskyi fora do cargo. Yaroslav Trofimov, principal correspondente de assuntos estrangeiros do Wall Street Journal, afirmou que a Ucrânia teve sucesso no primeiro ano da guerra, porque seu exército lutou de forma diferente. Após Zelensky trocar Zeluzhnya por Syrskyi no ano passado, a guerra virou um confronto entre um pequeno e um grande exército soviético, com consequências previsíveis. Fim da citação. Nem todo analista concorda, mas muitos atribuem a Syrskyi o ethos de não recuar, custe o que custar. Esse ethos também prejudica o recrutamento de voluntários. Sobre a segunda pergunta, qual o impacto disso no campo de batalha? Como esperado, nenhum destaque. Aqui está o fundador da Front Intelligence Insight, novamente. A piora recente em Kupiansk evidencia o problema central das Forças Armadas da Ucrânia. Ela é forçada a operar de forma emergencial, reforçando os setores ameaçados da linha de frente, como Pokrovsk, às custas de outras direções. As forças da Ucrânia estão tão dispersas que sempre há setores ameaçados por avanços russos, exigindo que reservas sejam rapidamente deslocadas para evitar uma catástrofe. E tudo isso levanta outra questão: se a Ucrânia está em uma situação tão crítica em relação ao efetivo, por que diabos a Rússia não está se saindo melhor? E nós realmente queremos dizer isso de forma bastante séria. Moscou lançou uma campanha massiva neste verão, que deveria ameaçar cidades de Sumy a Pokrovsk, mas seus ganhos foram praticamente nulos. Nenhum assentamento ucraniano importante foi tomado pelas forças de Putin há meses. O único avanço significativo em Dobropia acabou sendo repelido.
Tchavseviyar continua sendo disputada e basicamente é isso. Em contrapartida, o analista russo Jan Mativ estimou que pelo menos 30 mil soldados foram mortos, com outros 60 mil feridos. No geral, documentos recentes vazados parecem indicar que as forças do Kremlin perderam quase 87 mil soldados mortos em combate entre janeiro e setembro de 2025. E esses são mortos em combate, não baixas, que incluem também feridos e desaparecidos. Como dissemos em vídeo recente, os Estados Unidos perderam quase 41 mil soldados em combate durante toda a Guerra do Vietnã. Para o Kremlin, esses são, digamos, resultados péssimos. Perdas absurdas para enfrentar um inimigo que mal sustenta suas linhas de frente. O que está acontecendo? E a resposta é óbvia. São os drones. Na guerra da Ucrânia, há uma zona de morte de 10 quilômetros onde drones destroem tudo que se move, em vez de uma linha de frente tradicional. Apesar de drones serem usados pelos dois lados, as zonas de morte tornam o avanço muito mais perigoso para o atacante, pois conquistar território exige entrar nessa área letal. Atualmente, é a Rússia que está atacando e a Rússia que está sofrendo as consequências. Além disso, as forças de Moscou sofrem com seus próprios problemas profundamente enraizados. Recrutas costumam ser despreparados, sem treino e desmotivados, enquanto comandantes seguem enviando-os para ataques sem sentido. Agora estamos em uma situação estranha, com grandes áreas controladas por pouca infantaria e muitos drones. Um artigo da Atlantic relatou que comandantes ucranianos querem evitar confrontos diretos entre sua infantaria e soldados russos, preferindo que mantenham posições enquanto drones e artilharia atacam. Uma linha de frente porosa também significa que às vezes é muito difícil saber quem está vencendo em determinado setor. A Rússia passou a enviar pequenos grupos de soldados para o meio da zona de morte, com ordens de fazer pouco mais do que ficar dentro de uma vila contestada e ser fotografados por um drone segurando uma bandeira russa, para criar a impressão de que estão avançando quando na verdade não estão. Por outro lado, o vazio da linha de frente também torna avanços repentinos cada vez mais prováveis, embora não necessariamente de uma forma que permita que esses avanços sejam explorados. Se quer ver o futuro da guerra, é isso. Um futuro onde FPVs patrulham céus de uma zona proibida crescente, enquanto grupos de infantaria ficam meses escondidos nela, raramente encontrando o seu inimigo. Embora esse cenário distópico permita à Ucrânia conter os avanços do oponente maior, isso não elimina os problemas contínuos de recrutamento em Kiev. Como Rob Lee escreveu no Axe, pelo interesse de Putin na Ucrânia e a resistência da Rússia a grandes custos, é provável que a guerra siga além de 2026. Melhorar o efetivo das brigadas ucranianas e manter o apoio externo seguem fundamentais. Então sim, depois dessa resposta extremamente longa e detalhada, espero que esteja claro que os problemas de recrutamento e mobilização continuam sendo centrais para a Ucrânia, questões que simplesmente não podem ser resolvidas facilmente. Isso não significa que sejam questões existenciais, pois a Rússia ainda não explorou a principal fraqueza de Kiev. No entanto, é melhor ter essa discussão agora, abertamente, do que daqui a 5 anos, quando estivermos tentando descobrir retroativamente como Moscou finalmente conseguiu alcançar seu grande avanço de 2026. E agora, depois dessa resposta gigantesca, vamos respirar e responder a algo mais curto. Guerra Civil de Myanmar. República Socialista do Vietnã. 1500 pergunta: pode atualizar sobre o andamento da Guerra Civil de Myanmar desde o terremoto deste ano? Neste mês, o Tatmadaw retomou Kaokmi, no estado de Shan, dos rebeldes, mas não vi grandes veículos de notícias cobrirem isso. Ok, é uma ótima pergunta, e ficaremos felizes em fornecer uma atualização, porque tanto na cidade de Kakmei, como você mencionou, quanto em outras partes do país, o regime militar de Myanmar está ganhando terreno. Atualmente, a ofensiva se concentra nas áreas próximas à parcialmente cercada Mandalay, onde o regime tomou cidades importantes em julho, e depois Kaokmei, localizada em uma rodovia crucial para a China. Lembre-se desse detalhe, será importante depois. Em outras regiões, o regime enfrentou o exército Arakan no oeste com sucesso limitado, mas, em agosto, recapturou Domoso.
cidade estratégica que permitiria aos rebeldes fácil acesso à capital Napador. O regime continuou pressionando civis em Myanmar, incluindo um ataque em 6 de outubro a um festival budista e protesto anti-regime, que matou mais de 40 pessoas em um bombardeio. Agora, embora o regime pareça ter mais impulso no campo de batalha neste momento, é importante enfatizar que esse impulso, neste caso, funciona de maneira semelhante ao impulso que a Rússia tem em sua ofensiva ultralenta no leste da Ucrânia. Sim, eles estão avançando, mas certamente não estão avançando rápido, e o regime de Myanmar não parece ter recursos para forçar um avanço maior, muito menos para mudar o rumo geral da guerra. Grandes milícias étnicas lançaram ofensivas ou barraram ataques do regime recentemente, enquanto cercos como a Batalha de Barmo seguem em impasse. E quando enfatizamos que você deveria lembrar que a cidade de Kakmei estava estrategicamente posicionada em uma rodovia para uma fronteira chinesa, é porque muitas das vitórias recentes do regime de Myanmar parecem ter algo a ver com a China interferindo na situação. Esse fenômeno foi discutido em um episódio do Situation Rim, meses atrás, quando a China fez um acordo com rebeldes em Lashio, forçando-os a entregar a cidade ao governo de Myanmar e a um comboio chinês. Como explicamos antes, a China não se importa com o vencedor da guerra, mas sim que nenhuma facção em Myanmar prejudique seus interesses. Isso inclui um grande oleoduto, rotas de comércio com a China e a cidade de Mandalaya, onde a população Han domina a economia local. As vitórias recentes do regime focam em controlar o território ao redor de Mandalay e garantir uma ligação rodoviária segura entre Mandalay e a China. Em alguns casos, parece que as tropas rebeldes abandonaram suas posições após combates relativamente mínimos, indicando que a China pode ter exercido pressão diretamente. Na maioria dos casos, o avanço do regime aumentou significativamente a segurança e proteção da população chinesa étnica de Myanmar. Em 2025, essa é a característica que a maioria das vitórias do regime parece ter em comum. O futuro da guerra com drones. Nessa agora, 2 perguntas que vamos responder juntos. Primeiro, de Ian Hines, 2302. Há maneiras eficazes de combater drones de ataque unidirecionais? Testes com armas de energia direcionada mostram potencial contra enxames, mas e em relação ao nível individual? Atualmente, a tecnologia contra drones ainda está em estágio inicial, mas armas de energia direcionada já neutralizam drones individuais e enxames ao atingir áreas maiores. Por exemplo, o sistema Leônidas da Epirus usa micro-ondas de alta potência para desativar os sistemas eletrônicos que permitem o voo dos drones. Já fizemos um episódio sobre Leônidas no Warfronts, publicado há quase um ano. Mas, em essência, o Leônidas utiliza feixes de pulso eletromagnético que podem ser espalhados por uma área ampla ou direcionados a alvos individuais que se aproximam. A China desenvolve sistemas como FK, 4000 Furacão, 2000 e 3000, enquanto os Estados Unidos da América têm o Thor e o Phaser da Raytheon, com capacidades similares. Enquanto isso, embora sistemas de defesa de energia dirigida baseados em laser, como o raio de ferro de Israel, tenham sido inicialmente projetados para interceptar foguetes e disparos de artilharia, eles também podem ser direcionados contra drones individuais. Claro, os bons e velhos interceptadores de projéteis ainda fazem o trabalho muito bem, com interceptadores de projéteis baratos, facilmente transportáveis e econômicos se tornando cada vez mais uma prioridade, enquanto outras empresas estão focando na criação de drones autônomos para interceptar outros drones. Essas capacidades são mais eficazes que a tecnologia de interferência, que bloqueia a comunicação sem fio de drones, mas não lida com drones conectados por cabos de fibra óptica. Há também a segunda pergunta relacionada do Enderjack em 6384. Como os sistemas antidrones afetarão o futuro da guerra? Drones ficarão obsoletos frente às principais forças armadas? Para a qual a melhor resposta que podemos oferecer é provavelmente não. Existem basicamente 2 caminhos para a evolução dos drones. Ou drones são como encouraçados ou como mísseis, né? Se os drones forem como encouraçados, um contra-ataque tão eficaz
pode torná-los obsoletos, desestimulando novos investimentos na tecnologia. O porta-aviões foi o encouraçado neste caso. Sim, as nações poderiam ter gasto décadas e muito dinheiro em encouraçados para anular ataques aéreos, mas perderiam guerras e recursos. Por isso, adotaram essa nova forma de guerra. Em contraste, mísseis e sistemas de defesa antimísseis fazem parte desse jogo de empurra e puxa há décadas. Os mísseis ficam significativamente melhores de alguma forma, aí são criadas defesas aéreas para interceptá-los, depois os mísseis são inovados para encontrar maneiras de driblar essas defesas, então as defesas aéreas se atualizam e assim por diante. Ainda não está claro qual será o rumo da tecnologia dos drones, mas por ora a aposta mais segura é que ela siga a evolução dos mísseis e dos sistemas antimísseis. Esse é um processo que já está acontecendo nos campos de batalha da Ucrânia, onde Ucrânia e Rússia já inovaram e contra-atacaram a tecnologia uma da outra várias vezes. Os drones não deixaram de ser eficazes, e os sistemas de combate a drones também continuam funcionando. Os drones provaram ser muito versáteis, sempre encontrando maneiras de superar novas barreiras criadas pelos sistemas de combate, seja passando por cima, por baixo, ao redor ou atravessando obstáculos. Projetando para o futuro, respondendo à sua última pergunta, os drones ficarão inúteis contra as principais forças armadas? Julgando pelo que está acontecendo agora, bem, não, quase certamente não. Haverá momentos em que os sistemas de combate a drones das principais forças armadas serão melhores do que os drones de seus adversários. Mas será apenas uma questão de tempo até que tanto os drones quanto as defesas tenham que inovar em novas direções. Por que os Estados Unidos da América revelam seus equipamentos aos inimigos? A próxima é do Doc Kildare, que usou 3 interrogações seguidas, sugerindo que digitou a pergunta gritando de frustração. Sempre me intrigou porque as potências ocidentais, especialmente os Estados Unidos da América, anunciam tão rápido novos equipamentos, capacidades e políticas militares. Por que contar ao inimigo seu arsenal e planos de uso? Sempre acreditei que o melhor poder de dissuasão é manipular a tensão e incerteza na mente do inimigo, e não entregar seu manual de estratégias para ele estudar ou melhorar. Por que diabos eles continuam mostrando o jogo? Ponto de interrogação, ponto de interrogação, ponto de interrogação. Eu adoraria ouvir um artigo sobre os prós e contras dessa estratégia. Você acabou dando uma dica da resposta na própria pergunta. O conceito importante aqui é dissuasão. Em temas globais, dissuasão é quando uma nação ou ator não estatal tenta impedir que seu adversário haja de forma agressiva ou indesejada, mostrando que ele deve temer as consequências. Vamos supor que um dia o México decida que quer a Califórnia, mas no final escolhe não fazer isso porque teme que os Estados Unidos usem seu enorme arsenal nuclear para destruir a cidade do México. Agora, você, caro Dr. Kildare, mencionou em sua pergunta ou citação aqui que achava que o dissuasor mais poderoso era manter a tensão e a incerteza na mente do inimigo. E sim, isso é verdade, mas só até certo ponto. Certos níveis de tensão e incerteza ajudam na dissuasão. Quão perigosas são as armas dos meus adversários? Quão dispostos estão a usar o que há de mais perigoso em seu arsenal? Embora seja útil ser vago sobre o uso de um elemento de dissuasão, não é útil ser vago sobre sua existência. É verdade que Estados Unidos da América e Europa e aliados ocidentais costumam ser barulhentos sobre suas armas, e isso não é por acaso. Afinal, como é que nações adversárias em potencial seriam dissuadidas pelo arsenal militar dos Estados Unidos ou da Europa se elas não souberem que há algo dentro desse arsenal que vale a pena temer? O Ocidente global mantém bem a ambiguidade sobre o poder de suas armas. Por exemplo, eles sempre se recusam a revelar as reais capacidades de seus navios e aeronaves avançados. Se você é uma nação buscando dissuasão, quer que seu adversário pense: quão feio eles podem me derrotar? Ao invés de o adversário duvidar se você pode vencê-lo de fato. Olha, se alguém me encurralar num beco e tentar me assaltar, mas eu mostrar que estou carregando um bastão grande, eles ainda não sabem como vou usar esse bastão, mas sabem que preferem não descobrir.
Atualmente, estamos vendo algumas nações dentro da aliança da OTAN serem muito explícitas sobre quando vão ou não vão usar armamentos da OTAN em resposta às provocações russas. Mas essas nações não estão tentando exercer dissuasão, pelo menos não neste momento. Eles mostram suas intenções ao adotar postura de apaziguamento e sinalizar à Rússia que, se todos reduzirem tensões e agirem com responsabilidade, as coisas podem voltar ao normal. Nós argumentaríamos que isso é um equívoco fundamental sobre as ações da Rússia e que uma dissuasão adequada teria sido uma abordagem muito melhor para a situação. Mas, se parece que uma parte da OTAN está fazendo uma dissuasão péssima agora, é porque eles nem estão tentando deter a Rússia. O que mais tem? Somos javalis. Agora é o momento em que convidamos os roteiristas Morris e Evan para sair do porão, tomar um pouco de sol e água e se juntar a mim para responder perguntas leves. Começamos com uma pergunta de Ender Jack, no 6.384, direcionada aos roteiristas sobre Simão ser inculto. Calma. Quais são seus animes ou mangás de guerra favoritos? Eu gosto muito de GATE. Eu sempre adoro o choque entre o exército moderno e reinos de fantasia. Ah, eu também. Eu adoro isso. Eu não faço ideia do que você está falando. Evan diz: assim como Simon, não sou qualificado para responder. Achei que era uma ótima chance de destacar nosso novo escritor em tempo integral, Wilfred. Vou passar a pergunta para ele. Tudo certo, vamos lá. Wilfred diz que seu anime de guerra favorito é Yujo Senki, também chamado de Saga de Tânia, a Maligna. É um anime militar de fantasia sombria, ambientado em uma versão alternativa da Europa do século XX, que está presa em uma guerra mundial de grandes proporções. Espere, comentário do Simon aqui. Já não houve uma guerra mundial no século XX? Na verdade, duas? Wilfred segue contando a história de Tânia de Gurshaf, uma jovem calculista e implacável, oficial do exército imperial. Na verdade, Tânia é a reencarnação de um cínico assalariado japonês que foi morto após zombar do Ser X, uma entidade misteriosa e divina. Dotada de uma incrível habilidade mágica e uma mente estratégica fria, Tânia sobe rapidamente nas fileiras militares, ganhando o apelido de O Demônio do Reno. Seu principal objetivo é sobreviver e garantir uma vida confortável, longe das linhas de frente, mas seu talento e ambição a puxam constantemente para mais perto do combate. Resposta de Morris: não faço ideia do que está acontecendo. Morris diz: talvez os puristas discordem, mas o cenário militar de Full Metal Alchemist Brotherhood é tão central que o anime parece totalmente de guerra, especialmente pelo passado da Guerra de Ishval. Toda essa história é uma análise profundamente humana de como o conflito afeta não apenas os sartes que vão para a guerra, mas também os próprios soldados. Claro, é uma aventura épica de fantasia steampunk sobre alquimia, laços familiares e o destino de todo o mundo. Mas as partes sobre a guerra são algumas das mais fortes. E está escrito aqui agora que eu tenho que dar uma resposta. Eu não faço a menor ideia, cara. Eu não vi, acho que nunca assisti a um anime. Eu nunca nem vi Pokémon. Isso é um anime? Qual é aquele que passa na televisão? Mangás são livros, certo? Vamos em frente. Músicas de conflito e, por fim, essa divertida do Tranquil Poisons. Na sua opinião, qual é a sua música favorita relacionada à guerra? A minha tem que ser Bella Ciao. Morris diz: eu vou escolher um clássico absoluto, War Pigs do Black Sabbath. Ouvindo a letra, políticos se escondem. Eu não vou cantar, eles só começaram a guerra. Por que eles deveriam ir lutar? Mas eles deixam esse papel para os pobres. Parece tão eternamente relevante na nossa era atual, especialmente quando você vê a Rússia jogando seus pobres e minorias étnicas no moedor de carne, enquanto as elites em Moscou e São Petersburgo ficam desfilando pela capital como moradores de jogos vorazes. Sinceramente, já existiu porco de guerra maior que Vladimir Putin? Evan concorda com Bella Ciao e acrescenta Zombie, do Cranberries. Para quem não sabe, Zombie é uma música de protesto que fala sobre os conflitos na Irlanda do Norte, condenando tanto as ações do governo britânico quanto as táticas insurgentes destrutivas usadas pelo exército republicano irlandês. Não só é uma música muito marcante e emocionante, como também é um sucesso. Só percebi que meu sucesso era sobre o mesmo tema da música War Pig do Morris depois de um tempo. Não é dele, é do Black Sabbath, mas Fortunate Son do Creedence Clearwater Revival. Eu achava essa música legal.
E aí você percebe, Espera é sobre pessoas ricas mandando pessoas pobres morrerem nas guerras. Por que ela é tão animada assim? Obrigado por estarem aqui, até a próxima semana no Situation Room. Eu te vejo antes, mas nos vemos lá em uma semana. Obrigado por assistir.